Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa quinta-feira especial de nossa Casa Cantinho de Jesus. É uma alegria muito grande receber a todos, encarnados, os desencarnados. Que Jesus continue nos abençoando, nos amparando, nos fortalecendo. 76 anos estamos comemorando essa semana. O Centro Espírita Manuel Maria da Silva, através dessas 7 décadas, vem realizando aquilo que Jesus pede para que cada um de nós façamos. Que saibamos olhar o nosso próximo como nós estivéssemos olhando para nós mesmos. E que nós possamos ofertar ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que se ofertasse a nós mesmos. A doutrina espírita é um convite diário às nossas reflexões para entendermos o nosso caminhar, plano físico, plano espiritual. E durante essa semana, estamos tendo a oportunidade de desdobrar as atividades de uma casa espírita, de uma instituição espírita. São muitas as atividades. Atividades essas que, ao iniciar um espaço geográfico, é sempre bom estarmos sempre nos conscientizando do espaço para além do físico, a dimensão espiritual. E aqui em nossa casa, pelos relatos dos nossos benfeitores espirituais, o trabalho espiritual é muito grande mesmo. Muitos corações estão doidos para desencarnar e chegar logo no plano espiritual, achando que vai chegar lá e vai encontrar facilidades. Pois bem, os amigos espirituais dizem que ao chegarmos lá, o trabalho nos espera redobrado. Então, que nós possamos unir os nossos esforços desde agora para aprender a fazer em nome de Jesus. Esse é o pedido da espiritualidade. Hoje, diante das nossas comemorações, nós estamos recebendo o grupo Lumen, que vai nos abrilhantar com as suas músicas, e o palestrante Leandro Paixão. É uma honra tê-los aqui em nossas casas mais uma vez, tanto Leandro quanto vocês. E antes de iniciarmos, nós vamos fazer uma pequena leitura que diz assim: o espírito atuante é o magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou elemento universal. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, onde o efeito curativo da ação magnética, convenientemente dirigida, sabe-se que papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém, como se há de explicar a ação material de tão sutil agente? A vontade não é um ser, uma substância qualquer,
não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que exista. A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 8, do Laboratório do Mundo Invisível, item 131. Senhor Jesus, agradecendo a presença do Teu coração a nos envolver, rogamos, Senhor, Tua permissão para iniciarmos as atividades de hoje, com os corações transbordando de alegria por esta confraternização em Seu nome, em nome da doutrina dos Espíritos, e que nós possamos, através destes momentos que aqui estivermos, irradiarmos paz a toda a humanidade. Assim sendo, Senhor, te rogamos que esteja conosco, pois nós estamos com Jesus, Jesus conosco está. Estando com Jesus, contra nós ninguém estará, que assim seja. Agora com vocês, o grupo Lumen. Amigo presente,
cheiro.
Para proferir a palestra de hoje, nós vamos chamar o nosso querido irmão Leandro Paixão. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o passe, né, o atendimento, essa noite que muito iluminada, muito parabenizar aí, né, pela harmonização, toca muito, né, nossos corações, a harmonização musical. Ela tem o poder, né, de nos organizar mentalmente, né, magneticamente, né, tem tudo a ver com o tema que nós estamos falando hoje. E aí a gente veio trazer, né, sobre o passe na doutrina espírita, e eu acho que toda palestra é sempre importante a participação, né? Às vezes eu gosto muito da via de mão dupla, né? Eu acho que a doutrina espírita ela traz isso para a gente, que nós, quando buscamos o evangelho, nós temos que ter uma postura um pouco mais ativa, não aquela postura mais receptiva, né? Somente receptiva, porque é necessário mexermos, cavacar um pouco, né? Tirar um pouco, revirar tudo aquilo que a gente tem da gente e conversar, falar, raciocinar. Isso faz com que possamos, que favoreça, né, o nosso aprendizado, o nosso entendimento, e não é o entendimento da doutrina, é do evangelho, né? Que aqui é um momento de reflexão do evangelho, acima de tudo. E quando nós falamos do passe, né, eu gostaria de perguntar assim para alguém o que é o passe para vocês? Alguém gostaria de falar o que é um passe? Definir? O que é um passe? Transmissão de energia. Repete só um pouquinho. Transmissão de energia. Para mim é uma condição de bons políticos, a gente retira o que está bom e recebe o que é bom, de vibração, de amor. Sim. É uma transfusão, né, de fluidos. A doutrina, ela esclarece, né? Outra coisa que eu ia perguntar é se a gente acha que foi a doutrina espírita que inventou o passe. Não, né? Então, o passe ele não foi uma invenção da doutrina espírita. Acho que tudo a doutrina espírita, ela veio para organizar, catalogar, trazer, né, do tripé de religião, ciência e filosofia. Então, ela escreveu muito para poder catalogar, principalmente na da ciência, das observações, todo o processo, né, mediúnico foi um processo de muita observação, anotações, e ela não trouxe nada de inédito, mas ela trouxe tudo a visão do Evangelho do Cristo. Ela colocou todos os fenômenos, todas as leis de Deus, da natureza, voltada para o Evangelho do Cristo. Então, o passe ele não é uma invenção da doutrina espírita, como todos já dizem, né? O magnetismo, a transfusão de fluidos, a própria medicina, né, oriental, há milênios já trata sobre a questão do magnetismo, dos chakras, dos pontos. Então, a doutrina espírita ela não inventou isso, mas ela trouxe com uma outra visão. Outras religiões também já utilizam-se do passe. Se a gente for olhar, né, várias questões que a gente abrange em outras religiões, a doutrina espírita chega e explica com outros nomes, né, como fenômeno. Toda igreja evangélica, por exemplo, o batismo, todo mundo, em tese, recebeu um passe, que ali tem uma questão magnética, né, de alguém realizando. No livro Libertação, uma questão magnética na Igreja Católica, eu não lembro o nome da personagem principal, lembro que é uma mulher, né, no livro Libertação. Eu sei que ela está na igreja, e aí André Luiz narra que quando o padre levanta a hóstia, luzes descem sobre a hóstia, que vai servir de alimento depois. Então, é uma forma também de magnetização, como a gente tem da água, a água fluidificada. O Cristo deu vários exemplos para a gente, né? Da questão da imposição de magnetização. Nós temos exemplos que ele fez curas por impor as mãos,
né, como a sogra de Pedro. Ele fez curas até quando tocaram nele, né, a mulher que estava com sangue, né, hemorrágica, quando tocou, ele falou assim, alguém roubou de mim uma virtude. Então, ali teve uma transmissão também de fluidos magnéticos. Quando tocava nele, cego, no qual ele utilizou-se da saliva e passou a saliva, né, nos olhos daqueles que não enxergavam. Então, há várias maneiras de se transmitir, né, o fluido magnético. E ele não foi da doutrina espírita, mas a doutrina espírita, além dela nos esclarecer sobre essa questão, ela também nos coloca como responsável. Tanto que nas curas, né, do Cristo, ele sempre falava, né, desse cego, por exemplo, quando ele curou o cego, ele disse para o cego, volte para a sua casa e não volte mais para a aldeia. Ou seja, a casa era para retornar ao interior dele. A aldeia, nós podemos compreender como um lugar onde, aquele momento, ele passava por uma expiação da questão da cegueira, ou seja, ele não estava mais enxergando, mas o Cristo já sabia que se ele voltasse para as questões anteriores dele, ou seja, não para a aldeia física, mas para aquela morada que ele já fez em um tempo anterior, que aquela cura dele do espírito não seria sustentada. Porque as nossas dificuldades, elas não são dificuldades do corpo. André Luiz traz isso para a gente. Tem um capítulo do livro Missionários da Luz, é o capítulo 19. Vou deixar aqui até escrito, né? Que já fica gravado. É bom que as pessoas veem depois. Chama Passes, o nome do capítulo. Missionários da Luz. Só esse capítulo é uma aula para a gente sobre passes. Como o passe, a questão magnética, ela influencia na nossa vida e como nós somos responsáveis para poder receber tudo isso. Porque o passe, né, essa transmissão magnética que a doutrina nos esclarece, ela, além de poder, né, realizar a cura do corpo, acima de tudo, ela estabelece para a gente o equilíbrio da alma. A transmissão magnética, né, segundo o próprio instrutor de André Luiz, não é nessa obra, é em outra. Ele fala o seguinte, segundo a definição, é Aulus, no mecanismo da mediunidade. Ele fala assim, ó, o passe é uma transfusão de energia alterando o campo celular. Então, Aulus, quando explica isso, no mecanismo da mediunidade, ele está falando que ela influencia no nosso corpo, que é uma influência no nosso corpo. Mas neste livro, nessa obra, né, quando André Luiz está conversando com Anacleto, ele fala que a questão do passe e das doenças, né, que as pessoas têm, o cunho, ela é sempre mental. Ela não é um cunho exclusivamente orgânico, ou seja, o mental afeta o orgânico. Eu dou vários exemplos que a própria medicina hoje ela já coloca isso para a gente, né? Que são os fatores não sintomáticos, somáticos, isso aí, psicossomáticos, os fatores psicossomáticos. Que quando a gente vê alguém nervoso, o que a gente fala com aquela pessoa? Você vai infartar se você não acalmar. A gente fala isso, você vai acabar infartando. Ou seja, o coração está ali batendo, a pessoa está nervosa, ela vai infartar, né? Então a própria medicina, ela sabe, e é diagnosticado, né? Os problemas. O que a gente fala, hoje se fala muito, né, dos problemas não de ordem apenas orgânica, mas de ordem da nossa mental, né? Que o quanto eles afetam também a questão orgânica. E isso aí é porque tudo parte da nossa casa mental, do nosso interior, e reflete no corpo.
Tanto que as expiações que quando nós estamos são de responsabilidades nossas, de atitudes do passado. Não é a lei de Deus é uma lei de justiça. E quando nós encarnamos novamente, nós temos que passar por esse processo. Né? O próprio Céu e Inferno traz que a gente precisa de passar o arrependimento, a expiação e a reparação. São os 3 processos para a gente deixar com que algo de equivocado a gente fez no passado fique aí no 0 a 0, a gente quite a nossa conta. Então a gente precisa de arrepender, de expiar e de reparar. E dentro desse processo, nós vemos na encarnação e temos, né, algumas alterações. E se a gente tiver uma alteração orgânica diante do passado, é de uma atitude. É do passado, onde no momento agora, atitudes minhas mentais, né, dentro do meu processo de escolha, que parte do nosso contexto, que vai influenciar aqui nesse plano. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo também traz as nossas causas de sofrimento, onde fala que as causas de sofrimento podem ser do passado ou atuais, que basta que a gente faça uma reflexão. Se eu fizer uma reflexão e ver que alguma dificuldade que eu estou passando hoje é de uma atitude minha, de ontem, mês passado, ano passado, a década passada, que eu estou colhendo agora, é um sofrimento da causa atual. Se eu não conseguir encontrar essa origem desse sofrimento, é um sofrimento da causa passada. E aí, neste entendimento, nós vemos que, atualmente, nós estamos contribuindo tanto para a nossa recuperação e, às vezes, para atrair alguns problemas para a gente também. A minha mãe falava muito assim, quando a gente contrariava, né? Tipo assim, a mãe que quer que a gente faça uma coisa, o filho quer que faça outra, né? Principalmente aí na adolescência, muito comum. A minha mãe falava assim, ó, não contraria não, que dá câncer. Eu falei assim, que isso, mãe? Tá colocando essa responsabilidade para mim? Mas é verdade. Não é o ir contra ela que dá câncer. Porque o remédio para ela não ficar contrariada, Jesus já passou para a gente. Se eu estiver errado, perdão. Onde, no teu ditado, né? Quando um não quer, 2 não briga. Então eu só aceito uma ofensa se eu quiser. A partir do momento que alguém me ofendeu, falou alguma coisa, se eu não receber, acabou. Agora, se eu recebo e guardo a mágoa para mim, aí pronto. Então, nesse momento, quando eu guardei a mágoa, eu estou guardando algo que pode virar lá na frente, sim, uma doença. André Luiz explica, né? Anacleto explica para André Luiz, neste capítulo. Atendem várias pessoas. A primeira delas é uma mulher, que ela chega e estava com... eles vendo, né? Eles veem uma nuvem negra no coração, na válvula mitral. Aí ele vê ali na válvula mitral, uma das válvulas do coração, né? Que está abrindo e fechando o tempo todo, pela própria fisiologia do coração, as válvulas abrem e fecham para que passe, para que bloqueie o fluxo sanguíneo conforme os batimentos. Ela estava com uma questão negra. E por que é que ela tinha essa questão negra, essa nuvem negra? Discussões em casa com o marido. Então ela estava desequilibrando por discussões. E aí ela foi lá para receber o passe, né? Mas era uma pessoa que estava dentro de uma postura de mudança, de melhora, e recebeu o passe, e eles realizaram o quê? Retiraram algo que era invisível, que não tinha uma manifestação ainda no corpo, ela ainda não tinha sentido uma dor no peito, não tinha sentido fraqueza, não tinha sentido nada. Mas que, ao longo do tempo, permanecendo aquelas atitudes, permanecendo com a mesma conduta, aquilo poderia desencadear um ataque cardíaco, que é o que a gente brincou aqui no começo, né? Fulano, você está nervoso, você vai acabar infartando. É a verdade. Então, aí, o que acontece? Nós, quando não aplicamos o Evangelho na nossa vida, nós estamos adquirindo chagas. Porque nós estamos negando a lei de Deus.
não perdoando, não compreendendo, não amando, não assumindo as nossas responsabilidades perante o compromisso que a gente tem de evolução, né, com o Evangelho. Então, aí nós começamos a ver que o passe, ele é uma transfusão de energia magnética para curar, sim, um estado físico, celular, orgânico, que é através, né, da transmissão, seja pela imposição das mãos, seja pela água fluida ou magnetizada, que alguns também dizem, né, a água magnetizada, seja pelo sopro, também existe o sopro. André Luiz, no livro Conduta Espírita, tem é um livro que eu gosto muito, porque ele é bem direto, objetivo, Conduta Espírita, para a gente. Ele quebra muito, às vezes, algumas alegorias que nós pensamos, né? Vem para trazer direto sobre a doutrina espírita. E tem um capítulo nele que chama Passe. E ele fala que é sempre favorável, né, que quando estivermos aplicando o passe, que utilize de todos os recursos magnéticos. Utilizamos da água magnética, do sopro, da terapia do sopro. Acho que no nosso lar também não tem sobre o sopro, se eu não me engano. Numa obra de André Luiz, eles trazem na coleção, né, da vida para o mundo espiritual. Agora que veio aqui, também trata sobre o sopro. Então, o sopro também é uma maneira de transferir o fluido magnético. E nessa obra também, ele traz para a gente como devemos nos comportar, né, no Conduta Espírita, e como aqueles que aplicam passe também têm que se comportar. Acho que aqui tem muitos tarefeiros, né, acredito, não é isso? Tá cheio de tarefeiro aí. Então, e o que mais tem é tarefeiro. Então, né, o passista, ele também tem os cuidados, as responsabilidades que ele tem que tomar, né, para tal atividade. Porque se toda conduta que eu tenho me desfavorece e causa um desequilíbrio, se eu for prestar o auxílio do passe, se eu não tiver bem equilibrado, não tem como sair boas energias. E ele traz para a gente, né? Tanto o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional, né? Quanto também até as próprias condições. Fala bastante, né? Sobre questões do uso de bebidas alcoólicas, a alimentação natural para o passista deve se evitar principalmente, né? Nos dias, né, antecedentes, o consumo de carnes vermelhas. Então, a gente tem que evitar o consumo de carnes vermelhas. Traz essa condição, por quê? Porque é necessário com que tenhamos um equilíbrio. Quando a gente come demais, né? Acho que todo mundo aqui já exagerou um pouquinho ali quando a gente está diante de um banquete, né? Isso ainda é uma fraqueza que nos acomete. É raro, mas acontece muito, né? E diante disso a gente sente a barriga pesada, né? Aí dá aquela vontade de descansar, dormir um pouquinho, principalmente, né? Uns 20 minutinhos logo depois do almoço, aí dá aquela desânimo, porque precisa de energia, naturalmente, né? Vai um fluxo sanguíneo para a área do estômago muito grande. Então você tem aquele fluxo sanguíneo que direciona para essa parte, aonde que as energias, né, do corpo para fazer o processo de digestão natural, mas que ele consome um pouco mais de energia. Então, se eu vou doar energia e tomar mal com a bateria carregada para mim mesmo, com certeza eu vou ser um trabalhador com uma certa deficiência quando chegar nesse momento. No livro aqui, ó, Missionários da Luz, fala que exala sobre os poros, né, até que ele fala de um odor, né, fétido mesmo, que é exalado nos poros por esse excesso de alimentação, essa carga, né, quanto até alimentos, e tem vários alimentos que têm uma toxicidade que talvez não seja tão grande a ponto de nos matar, né, quando a gente come, mas que traz uma toxicidade que isso vai ser exalado e vai sair quando o tarefeiro chegar naquele momento. Então ele tem que tomar muito cuidado com isso.
aqueles que ainda, né, fazem uso de cigarro, que não utilizem, aqueles que ainda fazem uso de bebida alcoólica, que não utilizem para a realização da tarefa, porque tudo isso vai comprometer quando for realizar. E colocada essa condição, né, para o recebimento do passe, aí nós temos que esse fluido magnético, né, a doutrina nos explica de como que ele transfere, né, de A para B. Assim como, né, a gente vê da obsessão, né, tem a obsessão do encarnado para o desencarnado, do encarnado para o encarnado, do desencarnado para o desencarnado. A transferência de energia fluídica, ela pode ser do próprio ser humano, né, uma pessoa magnetizada para outra, pode ser do plano espiritual direto para a gente, como pode ser, que é o que é mais utilizado, do plano espiritual para o passista, né, ou o médium, né, e dele para o encarnado. Nas duas, né, na segunda e na terceira que eu expliquei, que sempre quando está vindo para o alto, não há contraindicação. A contraindicação é sempre quando está só por nossa conta mesmo, né? Só do magnetizador para o outro. Esse pode causar algum prejuízo. Pode causar prejuízo para aquele o qual recebe. Quando está vindo do alto, já do plano espiritual direto ou passando pelo passista, esse não tem contraindicação. Então, com essa situação de vir do plano superior direto para nós, haveria a possibilidade, então, de não haver a necessidade do passista. Eu falo pelo seguinte: você frequenta uma casa espírita, quando você chega lá, tem um ambiente, né? Tem uma harmonização, tem sempre um momento onde você está mais longe de obsessão, né? Principalmente. E aí a oportunidade que você pode estar recebendo paz sem necessariamente estar fazendo ali com o passista. Isso pode acontecer? Isso acontece de fato? Isso acontece de fato. O autopasse, que é aquela pessoa que que busca, quando você faz uma oração, você também pode receber, mas o contato do plano espiritual conosco, às vezes nós ainda temos a nossa antena é pouco calibrada para receber. Ou seja, nós não temos tanta receptividade. Obrigado. Nós não temos tanta receptividade. Tanto que nós somos intuídos o tempo todo, temos sentimento, mas às vezes a gente ignora, deixa passar despercebido. Então, por isso que, quando passa pelo passista, a energia, depois canalizada para a criatura, né, o irmão, é mais direto. É como se, além da receptividade, eu diria que nós precisamos ainda de uma matéria um pouco mais grosseira, porque nós estamos também numa atividade, numa condição diferente, né? Então, quando ela passa pelo passista para chegar para a gente, iguala um pouco a nossa condição que estamos aqui encarnados. Então, apesar de não ser possível, né, não é dispensado a tarefa do passe, porque a melhor maneira é passando pelo médium, pelo passista, até chegar. A gente lembra aqui que nesse momento da música aqui, acredito que todo mundo se preparou um pouco para receber esse passe, né? No momento da música, onde facilita um pouco a nossa sintonia, né? A nossa vibração, a gente acaba se ligando mais, né? Com certeza. Com certeza, nesse momento, a gente já vai trabalhando essa permissão, né? Sim, sim, fatalmente, né? Nós, à medida que nós conseguimos nos elevar e sintonizar, melhor e mais fácil eles têm de chegar até nós. O problema é sempre do lado de cá, gente. Do lado de lá eles estão sempre muito bem preparados, mas, como eu disse no começo, o Evangelho do Cristo nos chama para a ação. Então, é necessário que façamos um movimento também. O mérito está quando nós realizamos algo
E aí sim seremos recompensados. Mas nós temos que fazer e movimentar, né? A vontade de Deus não foi que tudo, que ele, como se fosse a bel prazer, né, comandasse pecinhas e joguinhos. Não é assim, né? Se fosse assim, a gente não precisava de ter toda essa organização. Deus fala assim, eu quero isso, eu quero aquilo, e fazia de uma forma como que não tivesse sofrimento, como que não tivesse... Mas é uma forma, né? O sofrimento, por exemplo, é uma forma nossa de aprendizado. Ela é uma forma de colocarmos para a gente uma reflexão, de termos a nossa mudança real de postura, não porque apenas é a lei, mas porque nós queremos servir a lei de Deus. Então, isso tem que partir da gente. Senão não fazia sentido, né, existir desigualdades, não fazia sentido que as coisas fossem diferentes, né, tratar com todos nós não somos iguais perante a Deus. E por que há tanta diferença? Então, essa diferença está nas nossas escolhas, na nossa postura e na nossa tarefa momentânea. Porque cada um está diante de uma tarefa momentânea. Nós não estamos... a nossa tarefa, nossa jornada única é a da evolução, e aí isso aí é para todos. Mas estamos em degraus, condições, percepções, situações diferentes. E isso requer também, né, para que tenhamos, né, as nossas condutas ajustadas perante a condição de cada um. Como eu falei lá, né, a brincadeira lá, brincadeira não, né, que minha mãe fazia era uma chantagem emocional comigo, né? Mas quando ela fazia essa chantagem, quando ela falava disso, porque era uma condição do pensamento dela naquele momento. E ela falava do fundo do coração mesmo. A gente sentia até quase uma culpa, mas era uma condição dela. Era a condição que ela estava naquele momento, né, diante de algo, e o que era? Quando a gente vai analisar o contexto, de algo que não a agradava, ou seja, eu quero chegar, mãe, na festinha ali, mas vou ter que chegar, não, tem que chegar às 11 horas, meia-noite está muito tarde, não encontraria sua mãe não, que vai dar câncer, que ela fazia isso com a gente, mas é porque era isso aí, acontecia isso aí. Mas por quê? Porque ela tinha diante de uma situação na qual ela não gostaria que acontecesse da forma que estaria para acontecer, aquilo ali tocava na alma dela, e para cada um toca de um jeito, gente. E o que o Espiritismo reforça para a gente, que o Cristo trouxe, é o respeito ao livre-arbítrio e ao outro. Jesus convidou vários, a gente vê no Evangelho. Chamou o jovem, ele tinha mais uma corrida de bigas. Convidou outro para a tarefa e não quis. E assim a gente vê que em momento algum Jesus impôs. Porque o amor, ele nunca é imposição. Nada pelo amor é imposto. Tudo pelo amor, que é feito com amor, ele respeita, ele perdoa, e ama acima de tudo. Ele acolhe quando é necessário. Ele entende a condição do outro quando é necessário. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que respeitar a posição do outro. A gente não tem que impor nada ao outro. E às vezes o que atrapalha muito é que a gente ainda quer impor, né? Até para ajudar. Se não for assim, eu não ajudo, eu não faço. A gente tem que tomar muito cuidado ainda, porque a gente traz ainda pouco, né, desse espírito bélico, que quer impor, que quer fazer, que quer seja do seu jeito, sem entender que a cada um ele tem, né? Cada um de nós aqui teve educações diferentes, teve mães diferentes, pais diferentes, e a gente chega dentro de um contexto onde que a sociedade está, né, toda junta, e aí começa a aparecer. Só que o plano dos encarnados é o plano dos contrários, é assim que a gente aprende. No próprio Livro dos Espíritos, quando a gente fala, né, sobre as escolhas das provas, né, fala assim, mas como alguém poderia escolher nascer no meio de pessoas de más influência? E fala assim, mas é óbvio, quando ele quiser vencer a má influência, ele vai querer estar no meio daquelas pessoas. Só assim ele vai colocar em prova aquele realmente está mudado. Se não for assim, ele não vai mudar. É verdade. Tem pessoa, o maratonista, ele quer correr os 42 quilômetros lá para fazer uma maratona.
Eu vou ficar muito cansado, eu não vou conseguir. Mas o maratonista, ele quer. Por que ele quer fazer isso? Porque ele quer colocar a prova da resistência física dele. Então, quando a gente quer colocar algo em prova, a gente vai... Né, colocar-se em prova é justamente isso. É o vencer aquele obstáculo que está lá na frente. Então, nós escolhemos as nossas provas, as nossas dificuldades, quando nós temos a percepção que eu sou capaz de superá-la. Quando a gente não tem capacidade, a gente nem tenta. Eu nem vou tentar correr 42 quilômetros. No meio do caminho, eu já vou cair lá, não vou aguentar. Mas aquele que tem a percepção, que treinou, que se fortaleceu para isso, ele tem. Então, a pessoa que teve um equívoco numa vida pregressa, quando ele vai para o plano espiritual e tem a percepção que ele consegue vencer aquela dificuldade moral dele, ele quer sim ser colocado em prova. Então, as nossas percepções daqui, quando a gente vem para cá, a gente começa a tutibiar. Mas quando a gente está do lado de lá com plena consciência, nós escolhemos sim passar por algumas questões de dificuldade. E a importância da gente ter, né, o nosso equilíbrio mental, principalmente para o passe, e a continuidade disso, né, de não achar que o passe ele é uma condição onde vai nos fazer uma cura do corpo e aí e nós resolvemos, né, todo o problema. Nesse próprio livro, né, nessa própria obra, André Luiz relata e chega a um determinado momento no qual eles estão realizando, né, vários trabalhos, como eu falei da senhora que tinha problema cardíaco, depois traz de um outro pessoa que estava com problema no fígado, a mesma coisa. André Luiz relata que viu uma nuvem negra sobre o fígado, e aí Anacleto, eles vão prestar o auxílio para ele e comenta, né, que apesar de ainda ter algumas imperfeições, ele se mostra que está verdadeiramente inclinado para o bem, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela pela vontade, pelos esforços que ele vai entregar, pelos esforços em se transformar. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele tem em realizar sua reforma íntima. É pelo esforço, porque nós sabemos que nós ainda não somos santos. Nós não somos santos, nós temos dificuldades. Graças a Deus tem uma música harmonizadora para nos tranquilizar. Aí a gente sai daquele mundo conturbado em determinados momentos e conseguimos melhorar a nossa harmonia. Graças a Deus nós podemos chegar no lar e ter pessoas que nos amam. Num dia difícil de trabalho, num dia difícil de notícias que não são favoráveis, de dificuldades que nos são colocadas, né, dentro do nosso processo de luta diária, de expiação, qual que nós escolhemos. Então, reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço que ele tem de domar as suas más inclinações. Então, quando eu estou querendo domar as minhas más inclinações, eu realmente estou querendo mudar. E aí, Anacleto diz, apesar das dificuldades, ele quer sim mudar, quer domar as suas más inclinações pela mudança, pela reforma íntima. E por esse motivo também vão prestar assistência. E aí chega para outros, e né, nesse próprio capítulo, vai explicando de uma senhora que estava grávida, que tinha dificuldades, e tanto ela passava até por dificuldades de alimentação, de privações. Aí eles prestam auxílio para ela, prestam auxílio para o bebê, até que chega para um outro senhor, que eles vão prestar, que também está com dificuldades, problemas físicos no baço e no fígado. E aí, eles até falam que é um caso da 10ª vez, né? Eles citam assim, a 10ª vez que está recebendo o tratamento do passe. E aí eu até escrevi, porque eu acho essa parte muito importante, que ele está na 10ª vez que está recebendo o passe. E aí ele fala que dessa vez em diante eles vão realmente prestar o auxílio tanto para as células, para o corpo, quanto para o espírito,
Porque o processo de desobsessão mesmo, nós, né, dentro da Casa Espírita, o passe faz parte, para poder auxiliar também, né, energeticamente a pessoa, dentro de um processo de desobsessão. Mas que era a última vez. Porque essa pessoa, né, ela ainda estava muito cristalizada, muito resistente à mudança, em buscar. Ainda era uma pessoa irritadiça, qualquer coisa, brigava muito, tinha muitas ainda condições não favoráveis dentro dele. Dessa sessão que eles estavam lá na 10ª, acho que a gente não pode tomar isso como regra, né? Se há 10 passes e mudar, mas neste caso era a 10ª, poderia ser para uns 13, para outros 15, para o outro na 5ª, não sei. Mas que a gente tirando de aprendizado que depois de certo tempo de assistência, pela não mudança interior da criatura, eles iam deixar ele à própria sorte. E ainda fala assim, nossa missão é de amparar os que erram, não de fortalecer os erros. Este homem, não obstante simpatizar com nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático por extremamente caprichoso. Estima rixas frequentes, discussões apaixonadas, o império de seu ponto de vista. Não se cautela contra o ato de encolerizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhe desfrutam companhia. Tornou-se, por isso mesmo, um centro de convergências intensas de vibrações destruidoras. Veio ao nosso grupo em busca de melhorias e desde há muitas semanas buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão, chamando-lhe a consciência, a prática e a obrigações necessárias a seu próprio bem-estar. O infeliz, porém, não nos ouve. Adquire ódio com facilidade temível e não percebe a perigosa posição em que se confina. Então, depois de muito auxílio, sem mudança, como ele disse aqui, eles não vão fortalecer o nosso erro. É socorrer os que erram, não fortalecer o erro. E esse deixar a própria sorte, talvez quem leia, né, despercebidamente, vai achar até que estão desamparando. Não, muito pelo contrário. Estão colocando diante a situações a quais ele possa refletir. E às vezes nós somos chamados pelo aguilhão da dor para essa reflexão. Mas cabe a nós, né, essa conduta. A conduta de estarmos buscando o evangelho ou de apenas simpatizar, né? Ele fala que ele era simpatizante, né? Então a gente não pode ser um simples simpatizante, nós temos que ser atuantes na doutrina do evangelho. Então quando a gente busca o Cristo, né, aquele que pega o meu arado não pode olhar para trás, né, não olha para trás, é porque assim, se a gente ficar aqui e lá, a gente não anda para lugar nenhum. Né? E o próprio Livro dos Espíritos nos traz, né, que se não estamos fazendo o bem, já não é bom. Já é uma falta que nós estamos cometendo. Não dá para que ficamos, né, em cima do muro. Sim, sim, não, não. Cristo nos asseverou. Então, é importante com que tenhamos a nossa mudança de postura. Né? Acho que na Casa Espírita tem o termo, né, do Papa Passe. Todo mundo aqui já deve ter ouvido, né, esse termo, Papa Passe. A pessoa que quer. Não que seja... Como eu falei, não há contraindicações. Né? Nós podemos, a pessoa quer receber toda semana, diante de uma tarefa, ok. Mas até mesmo durante um tratamento, alguma coisa, o nosso lado emocional sempre, né, moral, sempre vai ser preponderante para que recebamos, sim, o auxílio do alto. Senão, vai chegar um momento em que ele vai ser isolado. Ele vai chegar para poder receber o passe, mas não, a espiritualidade não vai direcionar as energias magnéticas para ele mais. É isso que acontece. É o aluno que o professor, né, ensinou, aí chega um momento e fala assim, agora pode fazer sozinho aí, já que você não quer
seguir a cartilha, então faça do seu jeito. Então, ele vai ser deixado de lado. Não como forma, né, de ser deixado de lado da vontade de Deus, mas no momento em que ele recobrar, né, a consciência das suas necessidades, dos seus deveres e voltar, com certeza ele será amparado. Até mesmo, como eu falei, que o passe ele não é questão da doutrina espírita, né? Eu até expliquei aqui, né, no começo aqui, falando, né, do livro Libertação, que mostra a Igreja Católica colocando. André Luiz, nesse capítulo também, ele até pergunta para o caso, né? Ele fala assim, e quando a pessoa, se ela não for espírita, né? Ele não vai receber ou não tiver nenhuma religião. Ele fala assim, ó, se ele estiver diante de uma postura, né, filosófica de buscar o bem, de amar ao próximo, com certeza ele vai receber. E aí seria até dessa forma, né? Porque se eu não estou numa casa espírita ou num lugar onde que tem uma pessoa que eu receberia diretamente dos espíritos. Mas ele fala, contudo, será sempre de forma menos proveitosa. Ele vai receber, mas que dentro da casa espírita nós temos esse privilégio, se assim podemos dizer, né? Que é uma escolha nossa, né? Também. Então, eu até lembrei da mensagem agora, né? Do O que fazeis de especial, Emmanuel. Se eu não me engano, é Caminho, Verdade... Não é o Caminho, Verdade e Vida. É dessas obras Fonte Viva, Ceifa de Luz, mas eu não lembro a obra certa. Eu sei que o nome da mensagem é Que fazeis de especial. E o que Emmanuel começa falando assim, vós, né, espíritas cristãos, possui um entendimento consideravelmente superior aos irmãos encarnados. Consideravelmente superiores encarnados. Que aí está falando, né, sobre a passagem do Evangelho, né, que Jesus, né, comentando com os outros, né, que há de fazer bem aos que são seus, né, são caros, isso aí também fazem os gentios e os escribas. E vós, o que fazeis de especial? Né? Porque fazer bem para o meu filho, para minha esposa, se eu fizer mal para eles, aí que eu vou ser atacado, né? Fazer bem para eles é o que se espera, mas e para além disso, o que vós fazeis de especial? Então, nós espíritas cristãos, e ainda ele fala, né, espíritas cristãos, temos, né, um potencial para o nosso desenvolvimento superior. Então, receber o passe, estar na casa espírita, saber, né, que nós podemos, né, auxiliar o nosso processo do equilíbrio orgânico e também espiritual, e estar utilizando desse recurso divino, é importante para nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte de especial, para que possamos, né, acima de tudo, ser gratos e receber. É importante o nosso papel nessa jornada do passe. Não podemos mais achar que vai ser algo que vem exclusivamente de lá para cá. Uma das coisas que a doutrina espírita fortalece muito para a gente é que nós somos mais do que copartícipes, né, dentro desse processo de ligação com Deus. Nós somos os responsáveis. Enquanto anteriormente, né, pelo próprio passado, como nós é nítido, né? Todos sabemos que nós não estamos encarnando aqui pela primeira vez na Terra, né? Não é a nossa primeira passagem. E se a gente fizer, né, uma comparação, a doutrina espírita tem 150 anos, 1857, né? 150 mais um pouquinho. Mas foi em 1857 que veio a doutrina espírita. Então nós já professamos outras religiões em outros momentos. Porque se eu encarnei antes de 1857, não existia a doutrina espírita. A lei de Deus existia. E já estava dentro de mim, desde nosso momento de criação lá do princípio inteligente. Mas eu não professava a doutrina espírita. E tivemos, né, contatos de choques culturais com diversas filosofias, com outras questões,
e que a gente sabe que algumas filosofias, nós tínhamos um papel mais passivo, onde a gente mais recebia e pouco se atuava. Eu falo assim, ó, a minha mãe, né, que eu comentei dela, que ela tinha uma questão que era católica, né, então eu nasci num berço católico, né, eu tornei-me espírita, meu filho nasceu no berço espírita, eu sou espírita, minha esposa é espírita, ele já veio com a doutrina espírita aqui desde criancinha, eu não, a doutrina espírita, ela fez parte da minha vida depois de mais velho um pouco. E, então, um choque, né? Eu tive percepções que são da Igreja Católica, então são percepções de ritos, percepções de outras maneiras, né, de compreender, e isso fez parte dessa minha criação, eu nem estou falando da passada, mas imagina o quanto nós carregamos também de outras. Então a doutrina espírita, ela muda, então, algumas coisas são diferentes quando nos colocamos como responsáveis do nosso processo evolutivo, da nossa condição, que o que eu estou hoje buscando e realizando é algo que eu participei e eu sou responsável, 100% disso. E sempre com a misericórdia, né, com o amor de Deus. Às vezes a gente vê, como a gente tem muito esse olho por olho, dente por dente, a gente sempre acha que quem mata tem que morrer, quem faz isso tem que fazer aquilo, só que a matemática divina, ela não é bem assim, não. A matemática divina, ela transcende um pouco essas condições, né? Tem uma obra de de Irmão X. Eu não lembro qual que é a obra em si, mas eu sei que conta a história de um escravo. Eu gosto muito dessa história. Irmão X, né? Humberto de Campos, ele traz a seguinte história de um senhor que ele, em uma encarnação, ele era o senhor dos escravos, né? Ele era aquele capataz lá, o capitão que controlava os escravos, né? Acho que é senhor do engenho, se eu não me engano, o termo mais adequado. Ele era o senhor do engenho, e aí teve um escravo que fez alguma coisa que ele não gostava, que ele pegou o braço desse escravo e colocou no moinho de engenho. Esse escravo moeu o braço dele e perdeu. E veio a desencarnar, e aí dentro daquele processo, né, para a gente reparar um erro, eu tenho que arrepender, expiar e reparar. Dentro desse processo, no plano espiritual, ele arrependeu, ele veio aqui para expiar e reparar. E aí, ele, encarnado, ele era uma pessoa que auxiliava muitas pessoas. Ele encarnado, já tinha mudado mentalmente, moralmente, e estava auxiliando muitas pessoas. Estava diante de uma tarefa, auxiliando, só que ele queria a reparação, queria a expiação, ele queria perder o braço. Então ele veio com essa questão. A espiritualidade já estava programada. Em determinado momento ele ia sofrer um acidente e ia perder o braço. Só que eles olharam, viraram e falaram assim, não, eu não posso tirar o seu braço. Tem várias pessoas que dependem do seu trabalho, da sua mão de obra. Se eu tirar o seu braço, eu estou desamparando eles ali. E ele falou assim, mas eu quero. Eu tinha esse planejamento. Então nós vamos fazer o seguinte, você vai perder um dedo. Então, um braço virou um dedinho, mindinho ali, e tá 0-0. Ele perdeu o dedo, mas a dor que ele sentiu foi como se fosse o braço. Porque não foi a dor física, foi a dor da alma, dele expurgando aquele processo. A matemática de Deus, né, ela é diferente. Nem precisar perder, ele precisava. Ele que insistiu para poder perder. Aí eles colocaram assim, nós vamos fazer com que você repare, mas eu não vou te incapacitar, porque nós precisamos. Então, nós ainda vemos muito com a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, mas a matemática divina é diferente. Tem uma obra desse aí do próprio de André Luiz também, que reflete, que passa sobre isso. Era uma pessoa que teve, né, alguns débitos no passado, só que aí ele veio como médico para curar as pessoas, só que todo o processo dele nunca fosse fácil. Para estudar não foi fácil, para formar não foi fácil, o emprego, né, como médico não foi aquela maravilha, né, de hoje está só com o blazerzinho, ia trabalhar em lugares mais difíceis, tudo mais, mas ele ia espiar auxiliando.
Não é porque ele cometeu equívocos matando no passado ou cometendo que ele vai. Não, você vai expiar crescendo. Porque a matemática de Deus, ela não é essa 1 mais 1, né? São 2. 1 mais 1 é 2 para a gente. Lá nós vamos expandir um pouco para que consigamos o quê? Sempre 1 mais 1 virar 3, 4. É uma soma potencializada, né? Se assim a gente pode falar. Então, para que sempre cresça e nunca diminua. Então, a gente não tem que trazer esse processo. E aí, pessoal, uma coisa que a gente tem que fortalecer é que, durante o processo, esteja eu na função de tarefeiro, esteja na função de receptor, eu tenho que ter esse cuidado dia a dia, não só, né, para o passe, mas para a minha condição de favorecimento, de melhora. Sabemos que algumas doenças e algumas expiações vão passar no nosso processo e não é uma injustiça de Deus, muito pelo contrário, mas que o próprio processo do passe, talvez, quando as pessoas às vezes não enxergam uma cura definitiva, pode ter certeza que aquele que está no caminho do bem, o sofrimento físico, ele vai ser muito atenuado. Que não é que a pessoa não mereceu, não é que aconteceu, mas dentro de um processo nosso, algumas questões nós precisamos passar. E isso é fato. Então, nós não podemos colocar, né, como no passe ou no auxílio, né, da espiritualidade, toda a responsabilidade, porque nós somos coautores daquilo que estamos passando hoje. Como eu disse, se não foi dessa vida, foi na vida passada. Basta que tenhamos, né, uma reflexão. E isso vai afetar, né, fatalmente todos nós, de alguma forma. Porque todos um dia iremos desencarnar, né? Graças a Deus, né? Muitos querem voltar. Eu falo aqui, tem muitos aqui que estão pensando, vamos passar para o lado de lá, né? E tem muito trabalho nos aguardando do lado de lá. Mas é importante que tenhamos essa condição. Então, não talvez alguém está passando por um processo, e é um processo que emocionalmente é difícil para nós, né? Um processo da doença, seja conosco, seja com um ente querido, e talvez esteja frequentando a casa espírita, né? E não ter aquele resultado com o que nós aguardamos, mas isso não quer dizer que nem a espiritualidade, nem que, como eu falei aqui, né, falei muito da nossa responsabilidade, mas também não é que a pessoa está sendo omissa nas responsabilidades dele. Talvez está sendo muito presente e atuante, mas é um processo, digamos que ele é inevitável, porque nós não conseguimos, né, ainda ler, né, toda a nossa extensão de vida e saber, né, exatamente. Mas dentro da gente, a doutrina espírita fala que a gente sempre carrega conosco, né, a nossa essência né, de todas as encarnações, então nós temos sempre conosco essa certeza. E quando decidimos, né, trabalhar e buscar o caminho do Evangelho, nós sabemos que para a gente é algo recompensador. Como Jesus disse, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Suave é meu jugo e leve é meu fardo. Então nós ainda temos que carregar sim um fardo, mas com ele é muito mais leve. Então a doutrina nos traz uma possibilidade de compreendermos claramente o Evangelho e desfrutar, né, positivamente de todas as leis de Deus, pois nós podemos compreender como agir, como receber e como doar de uma forma muito mais frutífera. A doutrina, ela chama-nos para o Evangelho para que possamos fazer luz, façamos luz com as nossas mãos, porque o processo do passe e da cura, como Jesus disse-nos, vós sois deuses, poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais, é porque nós podemos sim chegar à condição, mas não somente de levar a cura, mas de levar o alívio,
a brandura, o amor, o perdão, todo o evangelho que ele deixou para nós. Então, que possamos, a partir daí, aproveitar, né, do fluido magnético que favorece o nosso equilíbrio, né, orgânico e mental, e trabalharmos, né, incessantemente no bem, no amor, buscando o nosso direcionamento para o alto, né? Hoje, amanhã, depois de amanhã, continuamente. Então, que façamos bom uso do passe, que apliquemos, né, o passe, e que sejamos, dia após dia, né, mais coerentes com o chamado do Cristo para conosco, né? Que muito, né, se recebe, né, aquele que doa, né? É dando que se recebe. Então, o primeiro motivo para nós que recebemos alguma coisa é a gente realizando um movimento de ação. Que tenhamos esse movimento de ação nas nossas mãos, sempre com trabalho e sempre com o evangelho, acima de tudo. Agradeço a todos pela participação, pelo comprometimento, pela ajuda, né? E podemos ir encerrando por aí, tá? Agradecer a vocês pelo acolhimento aqui, né? O ano passado a gente não pôde vir. Mas ele está aqui sempre no cantinho de Jesus e é o nosso cantinho também. Muito obrigado pelo convite.
porta via, la fonte di Maria, dolce melodia, che ci porta il cuore sempre di più, il cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia, la pace di Maria, le mani di Maria, sul sorriso dolce che mi fa cantare, sei la mamma mia. Sobre as feiras e a sardinha, a voz de Maria, doce melodia, que me conduz sombreiramente ao coração de Jesus. As mãos de Maria sobre mim estendidas, é santa bênção e proteção para minha vida. Tua voz, Maria, tuas mãos, Maria, teu sorriso doce que me faz cantar. Te amo, mamãezinha.
conhecido de todos nós, nossos queridos de Vanessa. Quem quiser cantar, vai cantar junto, vai ser muito bom participar. que derrama sobre nós, nos fortalecendo para o novo ciclo que esta casa começa, inicia,
e que nós, Senhor Jesus, possamos retornar para os nossos lares, levando essa harmonia, essa energia tão positiva que foi falada hoje aqui, que nós possamos levar para nossos lares e continuar conosco por mais um ano de vida que vamos ter por aqui nesta casa. Muito obrigada, Mestre Jesus. Muito obrigada, espiritualidade amiga desta casa, aos nossos irmãos desencarnados e encarnados que aqui se encontram e que participaram durante essa semana, que a próxima sexta-feira vamos continuar com essa vibração maravilhosa, com esses amigos sempre presentes na nossa casa Cantinho de Jesus. Como diz nossos irmãos, nós estamos com Jesus, Jesus conosco está. Nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará. Muita paz, muita sabedoria, para que possamos seguir nosso caminho. Que assim seja.